Agora, Bruna, falando um pouco disso e não só disso também, a gente tem que falar de vacina. E hoje a gente está acompanhando a primeira entrevista coletiva do governo de São Paulo para falar sobre as medidas de enfrentamento à pandemia e, claro, que a vacinação de crianças é o tema central. O governo de São Paulo não pode fazer nada enquanto o Ministério da Saúde não trouxer vacinas. Isso, inclusive, foi dito pelo governador João Dória na abertura dessa entrevista coletiva. A Pfizer não tem autorização para negociar individualmente com os estados, prioriza os órgãos federais, prioriza ali o Ministério da Saúde para encomendar as vacinas pediátricas, o que não aconteceu ainda, mas hoje o Ministério da Saúde disse que vai se programar, vai anunciar, aliás, o que está programado. Independente disso, já há um plano pronto em São Paulo, e é isso que está sendo divulgado agora, inclusive pelo secretário estadual da Saúde, o secretário Rocieli Soares, que vai participar disso porque as escolas em São Paulo serão usadas como pontos de vacinação. Vamos ouvir aqui o secretário na coletiva? Vamos lá. Vamos lá, então, para o Palácio dos Bandeirantes. Governador João Dória, obrigado a todos, bom dia a todos. Obviamente esse é um tema muito importante, né? Trazer ainda mais segurança, a vacinação tem se mostrado tão eficiente. Agora, dia 17 de janeiro, teremos um ano do início da vacinação no Brasil, onde começamos aqui em São Paulo, com o governador Dória liderando esse processo, e é importante dizer que vacinar também as crianças é fundamental nesse processo. Pode passar. E vacinar dentro das escolas é sim algo que tem trazido eficiência ao longo da história. Todos os momentos que o Brasil fez esta ou qualquer tipo de campanha próximo dentro da escola, a eficiência do número de pessoas vacinadas sempre cresceu. A gente tem aqui, por exemplo, o exemplo de Campinas, né? O município de Campinas, agora em dezembro, para a segunda dose dos adolescentes, já foi para dentro das escolas, por exemplo, vacinar. Então, se vocês olharem ali na primeira coluna, é o número de vacinados de 12 a 14 anos que Campinas tinha, e a prefeitura tinha 11.344 jovens de 12 a 14 anos vacinados. No dia 13 de janeiro, subiu para 27 mil, porque o mês de dezembro a vacinação foi feita, por exemplo, em parceria com as nossas escolas, né? Um modelo muito eficiente feito pela Prefeitura Municipal, com 143% a mais de vacinação. Então, em um mês de campanha, uma eficiência muito grande, isso está no próprio boletim da Prefeitura. Pode passar. De ontem para hoje, né, nós já começamos aí com 9 municípios que tem 268, já atualizando, governador, 268 escolas já que serão participantes, Caieiras, o próprio município de Campinas, Cajamar, Ibaté, Jundiaí, Louveira, Mairiporã, Nova Odessa e São Carlos. Aliás, até falar de Mairiporã, né, tanto o prefeito Aladim, que obviamente é nosso grande parceiro lá no município de Mairiporã, mas também a secretária municipal Márcia Bernardes, que é a presidente da Undime, e que a Undime também, governador, está junto neste processo para colaborar, porque nós temos muitas escolas municipais que obviamente têm alunos nessa faixa etária. Então os próprios municípios muitas vezes são os responsáveis pela educação nesta faixa etária, né? Então é super importante também a participação da Undime, que estará auxiliando os municípios que desejarem também fazer junto com a Secretaria de Educação. Pode passar? Lembrando então, São Paulo, nesse processo de proteção para garantia, né, a prioridade tem que ser criança na escola, nós não podemos mais permitir prejuízos, né, as escolas precisam estar abertas, e esse processo foi muito importante também a vacinação dos profissionais da educação. Primeiro estado do país a vacinar os professores foi o estado de São Paulo. Temos hoje 97% da cobertura, né, dos nossos profissionais com o esquema vacinal completo, que é um grande número, né, e aqui lembrando a nossa primeira professora vacinada, pode passar. E por fim, governador, dizer que nós temos já primeira dose com 102%, por quê? Porque estatisticamente tinha uma previsão do número, e obviamente quando você vai para o mundo real, teve mais vacinados inclusive do que era a previsão estatística. E 81% já com um esquema vacinal completo, né, de 12 a 17 anos. E esse número melhorou substancialmente dentro dos municípios que foram fazer a vacinação dentro das escolas, e por isso nós estamos à disposição. Cabe ao município definir a estratégia de vacinação, sempre foi e sempre será, as suas condições, a sua logística, mas nós do Estado, tanto
defendo pessoalmente, quanto estamos abertos a apoiar todo esse processo. E por fim, governador, vamos estar trabalhando dentro das nossas escolas a própria conscientização da necessidade de importância do processo de vacinação no nosso país. Então, as 2 primeiras semanas de aula, a Secretaria de Educação estará fazendo trabalhos com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, sobre a importância da proteção desta e de todas as outras vacinas que o Brasil tem e que precisa proteger sempre as nossas crianças, que precisam estar em primeiro lugar. Lugar de criança é na escola e sempre protegida com aquilo que a gente pode ofertar, inclusive a vacina. Obrigado. Está aí o secretário da Educação aqui de São Paulo, secretário estadual, Rocieli Soares, falando como as escolas devem ser usadas para servirem de lugar de vacinação, de local de vacinação para as crianças em São Paulo. São Paulo já tem carteirinha pronta, assim, o pacote está pronto, está faltando o que a gente vai colocar dentro do pacote, que é a tal da vacina. Só isso. Aliás, daqui a pouquinho a gente pode fazer, então, contato com o Palácio dos Bandeirantes, porque nossa reportagem está por lá também. Isso aqui a gente está falando de vacinação no geral, com a vacina que tiver, e o mais provável é que seja a vacina da Pfizer, que já está aprovada pela Anvisa. Mas, durante essa entrevista coletiva, o governo de São Paulo falou ainda da expectativa pela liberação da Coronavac. Já houve uma série de pedidos feitos pelo Instituto Butantan, 2 ou 3, né, Bruna, para liberação de crianças. No último, a Anvisa apontou que ainda faltavam alguns documentos para essa liberação, solicitou mais informações, que o Instituto Butantan vai respondendo. A Anvisa pede, o Butantan responde. Reclama que o processo está rigoroso demais, que as informações já haviam sido passadas, mas retorna com as informações que foram solicitadas pela Anvisa. E foi dito aqui na entrevista coletiva que o governo de São Paulo está também com a expectativa de que essa vacina seja liberada. O Instituto Butantan, né, Bruna, disse que tem vacina pronta para isso. Tem 12 milhões de vacinas que estão estocadas lá no Instituto Butantan para aplicação em crianças, mas isso ainda depende da liberação por parte da Anvisa. Exatamente. A última vez, falando aqui em Coronavac, que foi o que você citou, o último pedido, né, a última devolutiva da Anvisa aconteceu em dezembro, no dia 22 de dezembro, na semana do Natal. Então, isso ainda está acontecendo. Importante deixar claro aqui para o nosso ouvinte que tem uma diferença também na questão da faixa etária, porque o Instituto Butantan usa ali como dados, né, como estudo, a questão da Coronavac ser aplicada em crianças no Chile, mas ali é para crianças já a partir de 3 anos de idade. E o que está em discussão aqui, a autorização que a gente tem da Anvisa e o que vai acontecer em janeiro no Brasil é para crianças a partir de 5 anos de idade. Então ainda tem essa diferença também, o que precisa ser visto e esclarecido pela Anvisa e pelo Instituto Butantan. Mas a princípio, se a Coronavac for liberada, ela será liberada para crianças também acima de 5 anos. Entre 3 e 5 ainda não há liberação aqui no Brasil, embora tenha no Chile, onde a vacina já é aplicada. Vamos para o Palácio dos Bandeirantes? Vamos lá, Roberta Scherer está acompanhando essa entrevista coletiva. A gente falou aqui, Roberta, ouviu inclusive na íntegra a fala do secretário estadual da Educação sobre o apoio que as escolas vão dar nesse momento de vacinação. O que mais que está sendo apresentado aí nessa coletiva? Boa tarde para você. Oi, Ana, Bruna, boa tarde, aos ouvintes também. Exatamente, o assunto por aqui é principalmente a vacinação entre as crianças. Segundo o governo do estado, São Paulo tem pronto todo o esquema de vacinação para fazer em 3 semanas a imunização de crianças entre 5 e 11 anos. Seriam 250 mil crianças por dia, já que são 4 milhões e 300 mil crianças em média nessa faixa etária. Então o governo espera o envio das vacinas Pfizer ou que seja autorizada a compra dessas vacinas feitas diretamente pelo governo do estado ou até mesmo, como vocês estavam mencionando um pouquinho antes, a autorização do uso da Coronavac para essas crianças. O governador João Dória também comentou um pouco sobre a demora do governo federal na compra dessas vacinas e na distribuição para essa faixa etária. E como vocês falaram, já tem 269 escolas cadastradas para servir como postos de vacinação infantil aqui no governo do estado. O governador, inclusive, mostrou a ficha de vacinação que vai ser usada nas crianças. São 8 milhões que já foram distribuídas por todo o estado. Ela é bem similar à dos adultos, né? Aquele papelzinho branco com QR Code atrás. A única diferença é que a faixa de cima dos adultos é verde e a das crianças vai ser amarela.
Além disso, aqui no Palácio dos Bandeirantes também tem assunto de segurança. O governador João Dória acabou de mencionar o lançamento de 2 novos aplicativos para chamar os bombeiros e a polícia, medidas de segurança que já podem ser baixados, Apple e Android, aqui no estado, a primeira iniciativa desse tipo no Brasil. E também a compra de 3.100 novas armas de choque não letais para situações de risco, para diminuir o risco à população quando alguma ocorrência policial acabar acontecendo. Essas são as principais notícias de hoje aqui na coletiva do governo. Então tá aí, dados agora completos com a Roberta Scherer, que também está acompanhando essa entrevista coletiva lá no Palácio dos Bandeirantes. Qualquer novidade, só avisar a gente aqui, viu, Roberta? Bom trabalho aí para você. Tá bom, meninas. Obrigada para vocês também. Boa tarde aos ouvintes. E olha, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o secretário estadual da Saúde, secretário Jean Gorenstein. Então você que é pai, você que é mãe, que é responsável por alguma criança, tá com alguma dúvida, já aproveita para usar o nosso WhatsApp aqui para isso, no 99904-8756, que daqui a pouquinho a gente vai te ajudar a entender isso também. Ontem a gente falou sobre o que estava sendo discutido naquela audiência pública lá em Brasília, né, Bruna? Para discutir a vacinação de crianças. E hoje a gente vai falar mais da questão prática. Beleza, vamos ter uma aprovação de vacina muito possivelmente para crianças, essa é a expectativa. Vamos ver o que vai ser anunciado em Brasília hoje, mas como que isso vai ser feito em São Paulo, a gente vai comentar daqui a pouquinho. Com o secretário Jean Gorenstein, então mande suas dúvidas no 999048756. Falar só mais um negocinho? Fala. Porque a entrevista coletiva está acontecendo e eles compartilham, o governo de São Paulo compartilha essas informações com a gente, manda também os dados que estão sendo apresentados. E tem um dado ali que está me chamando muito a atenção, Bruna, que é o pessoal que não toma a segunda dose. A gente está com uma parcela ainda muito grande de pessoas com a segunda dose em atraso aqui no estado de São Paulo. E quem é que não está voltando para tomar a vacina? Os jovens. Você que vai pra balada, que tá indo pro bar, que tá indo pra festa, que merece um peteleco na orelha, não tá tomando vacina. De 12 a 19 anos, é o maior grupo de faltosos da segunda dose em São Paulo. São mais de 620 mil pessoas com a segunda dose em atraso. Depois vem 20 a 24 anos e 25 a 29 anos. Os idosos foram os que mais tomaram vacina, mas aí chegando perto dos 20 e poucos, de 29 para baixo, são as pessoas que menos voltaram para tomar a segunda dose. A gente já está na aplicação da terceira dose, alguns estados começando a discutir aplicando quarta dose, então calma lá, né? Uma dose a gente já cansou de falar que não protege, não adianta tomar só uma primeira dose e achar que mas todo mundo pode acabar pegando mesmo, porque há um grau aí de possibilidade de que isso aconteça, só que você não vai estar 100% protegido para casos graves da Covid. Então é importante retornar para tomar a sua segunda dose. Puxa, mas eu tive reação, fiquei mal, nariz entupido, voz anasalada, é muito melhor do que ficar internado, né? É muito melhor do que ficar com Covid em casa. É muito melhor do que você ficar bem com Covid, mas passar Covid para alguém da sua família, para o seu pai, para seu avó, para o seu tio, para alguém dessa faixa etária que se preocupou, que foi pro posto, que tomou a segunda, que tomou a terceira, mas muitas vezes é você que passa para alguém da sua família. Então vá lá. Tome a sua vacina, quer ir para o seu barzinho, quer sair na consciência, cada um faz o que quer. No terceiro ano da pandemia, Ana, acho que a gente já chegou nessa fase, né? Todo mundo sabe muito bem onde que a gente pode pegar a Covid, como faz para pegar a Covid, como faz para prevenir o coronavírus. Mas não dá para não tomar vacina, então faça isso. Se você conhece alguém que não foi ainda, puxa no pé dessa pessoa. 1h21, esse é o Bora Brasil da Rádio Bandeirantes, está só começando, ainda tem muita notícia, não desliga o seu rádio.